Olá, sejam todos bem-vindos ao Simpósio Internacional da SAESP. Eu sou Fernanda Paz, diretora de comunicação da Sociedade, anestesista, trabalho no Hospital e Maternidade Santa Joana e no Grupo SMA. A nossa conversa hoje é com o professor Guilherme Rabelo sobre o PBM, o Patient Blood Management. E o nosso tema escolhido em relação a esse assunto é do berço à maturidade. Como é que a gente se encontra na jornada brasileira? Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Fernanda, pelo convite, pela SAESP mais uma vez está promovendo um tema tão importante, e para todos vocês que estão nos assistindo também, um prazer estar compartilhando um pouco desse assunto junto com a minha colega Fernanda. Guilherme, vamos voltar um tempinho atrás na história do PBM, de como começou, em que momento isso surgiu no mundo, para a gente traçar a nossa história aqui na realidade brasileira? Qual o momento que a gente teve o primeiro, surgiu o tema PBM, em qual momento o mundo olhou e falou assim, a gente precisa olhar o gerenciamento do sangue do paciente, a saúde desse órgão tão importante que é o sangue? Fernanda, essa é uma coisa que a gente poderia dizer assim, super importante para a gente entender que o que nós estamos falando tem um histórico. Acho que a gente poderia dizer que o berço da discussão do PBM veio muito em função da década de 80, quando a gente teve o advento da AIDS. Ali houve uma ruptura no pensamento sobre o uso e o manejo do sangue. Foi a primeira vez que a gente poderia dizer assim que teve uma necessidade de se revisitar, né, essa questão do uso do sangue e o sangue do próprio paciente. A partir dali, a gente vê na década de 90, começo dos anos 2000, muitos trabalhos, as pessoas querendo tentar olhar alternativas, até que em 2005, o professor James Ibster, da Austrália, que é um hematologista, ele cunha o termo Patient Blood Management. Porque até então se falava sobre blood management, gestão do sangue, do insumo sangue. É aquele momento que sangra tudo, a gente vai lá, transfunde, faz, você salva uma vida, mas não é o melhor para o paciente, com certeza. É, né? e ele estava olhando muito a questão de que a gente tinha um enfoque sobre a intervenção do insumo. Mas ele falou, não, mas espera um pouquinho, a gente tem que falar do paciente, é sobre ele que a gente atua. E aí o PBM aparece nesse trabalho dele de 2005, e a gente poderia dizer assim, se abre as janelas para se olhar o PBM. E a gente evolui naturalmente com as discussões. 2010 a OMS fala pela primeira vez sobre o assunto na sua Assembleia Geral, passa-se um tempo, 2017 a União Europeia diz, não, nós precisamos fazer alguma coisa. E eles de fato fazem uma primeira diretiva que ajuda os países da Comunidade Europeia a pensar em estratégia de saúde com PBM. Os americanos vêm na sequência, a reboque, em 2019, também traçando algumas orientações, mas elas não foram suficientes para a gente tentar harmonizar o pensamento. O que é esse gerenciamento do sangue do paciente? E aí, novamente, a OMS vem em 2021 e ela solta um documento que se tornou agora já célebre, que é o Policy Brief do PBM, ou seja, a necessidade urgente de se implementar o PBM. De certo modo, a OMS ela passa uma década, né, entre a primeira vez que ela faz a menção e ela faz essa emissão dessa política, de dizer, olha pessoal, a gente tem que sair do pensamento para a prática. Nós temos que começar a fazer isto. E eu acho que isso disparou mundialmente essa discussão, como nós estamos fazendo agora. Exatamente. E realmente essa publicação chama muita atenção, né? Porque ela, na primeira página está lá, necessidade urgente. O termo urgente, né? Tipo assim, não dá mais para esperar. A gente precisa realmente implementar, né? Outro ponto que ele publica em cor amarela, bem destacado, bem... Enfim, então, realmente é uma ação, é aquilo que a gente brinca, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se o maior órgão de saúde está falando para a gente que é uma boa prática médica, que é melhor para o paciente, né? E não só para o paciente, mas também para todo o sistema de saúde, quando a gente consegue gerenciar, né, esses insumos, esses produtos do sangue, com certeza é o melhor que a gente tem que fazer e a gente precisa cada vez mais falar sobre isso e trazer isso, né? Mas é muito interessante, né, Guilherme? Entre o primeiro momento em que a OMS se pronuncia e até sair essa política, 10 anos.
É muito tempo ou é pouco tempo? O que você, como um gestor, né, a parte que cuida dos números, da matemática, como a gente sempre brinca, o que você acha disso? Realmente a gente precisa desse tempo todo para ter esse tipo de mudança, né? Ou basta eu ir lá estudar os papers, os artigos, os livros e falar assim, eu vou chegar, esse cuidado vai chegar no meu paciente. É um desafio muito grande que a gente tem. Às vezes a gente é tão aplicado, estuda muito, né? Mas chega na hora da prática, a gente vê que tudo aquilo que a gente estudou, a gente quer colocar em prática, a gente não consegue. O que você acha desse tempo? É muito, é pouco? O que a gente tem em relação a isso? Essa é uma boa provocação. Assim, tem um artigo que saiu recentemente no JAMA falando de que determinadas inovações em saúde, quando elas saem nos seus guidelines, mas chegam à maturidade da aplicação, levam 17 anos. Quase 2 décadas. Aí você diz, é muito tempo? Sim. É muito tempo, porque em 17 anos, entre o que você viu há 2 décadas atrás e você começar a praticar, outras coisas aconteceram já no caminho. Mas a gente entende que, por natureza, a área médica é uma área conservadora. Está acelerando o passo, mas a gente vê muitas das coisas que se publica, das pesquisas, que elas não têm uma velocidade. E não é só por uma questão de conhecimento. A gente sabe que o conhecimento leva um certo tempo para se disseminar, mas a gente vê que também aspectos estruturantes. Você não consegue, às vezes, ter acesso ao insumo, você tem que mudar processos, cultura, o mindset. Então, talvez se a gente for falar entre a OMS mencionar em 2010 e a gente em 2021 ter eles fazendo essa disseminação, 1 década, a gente está meio na metade do caminho. A gente espera que a gente não tenha que levar 17 anos para o PBM se tornar realidade de fato. A gente está vendo várias coisas andando. Então, eu acho que a gente andou, mas a gente poderia ter andado um pouco mais rápido. E aí, talvez a gente tenha que dizer que a gente espera muito que os outros nos digam o que fazer. Mas talvez a gente agora esteja se apercebendo de que nós precisamos ser mais partícipes na transformação e não sermos apenas orientados a nos transformar. A OMS deu, acho que, um segundo alerta. Vamos ter agora, em 2024, um novo alerta forte, porque eles vão soltar uma orientação sobre como implementar, não apenas que é urgente implementar, agora é como fazer. E isso provavelmente disparará muita discussão nos níveis regulatórios de governo, nas políticas das secretarias de saúde na parte assistencial, na própria indústria, em que você começa a ter que oferecer de uma maneira mais organizada os insumos, as máquinas e tal. E como nós estamos aqui na SAESP fazendo a capacitação, a gente tem que ajudar os profissionais a entenderem o porquê e saber como fazer. Então, acho que essa nossa discussão está dentro desse processo nosso de disseminação. Com certeza. E a educação é um ponto muito chave e forte nesse contexto, né? Porque nós, como profissionais de saúde, né, quem trabalha aqui 15, 20, 30 anos, às vezes vem com aquele pensamento, puxa, mas eu sempre fiz assim e deu certo. Por que agora eu tenho que mudar? Em qual momento, né, a gente consegue atingir esse público, né, mostrando para eles que realmente a gente tem aí uma nova forma de pensar, um paradigma diferente, né, entender o sangue como um grande órgão do nosso corpo, né, do mesmo jeito que você tem um especialista que cuida do pulmão, que é o pneumologista, o cardiologista que cuida do coração, o sangue parece que é um órgão de todo mundo, né, então o anestesista transfunde, o intensivista transfunde, o cirurgião, o obstetra, quem estiver cuidando do paciente naquele momento, né, é o especialista que está transfundindo esse paciente. E por muitos anos foi isso. A gente transfundia de uma forma para salvar vidas, né, aqueles pacotes de transfusão, né, mas hoje a gente entende que não é só atuar no momento do sangramento, que a gente tem muito para fazer pelo paciente, tanto no momento intraoperatório como no pré-operatório, né, a gente tem várias oportunidades aí da gente mudar o desfecho desse paciente. Então, vamos falar um pouquinho, Guilherme, em relação à definição do PBM, né? Em qual momento a OMS, eu acho que essa política realmente foi o momento que selou, né, essa definição, né, colocando o paciente no centro do cuidado, né, colocando o paciente como
o próprio gerenciador do seu sangue. Eu brinco lá em casa, eu falo assim, PBM começa na infância, a filhinha vai ter que comer direito, né? Uma boa alimentação e tudo. A gente sabe que o acesso a uma boa alimentação não é, né, o privilégio de todo mundo, mas enfim. Mas a gente começa, né, o gerenciamento do sangue paciente desde uma criança que tem que se alimentar corretamente, tem que fazer as boas escolhas, né, para que ela tenha aí um crescimento saudável, né, passando pela sua vida adulta, né, principalmente se for mulheres que têm os períodos menstruais, que acaba perdendo sangue, perdendo ferro, enfim, tem toda uma saúde, mas o paciente realmente é o foco, né, é o grande mentor disso tudo, né, e essa definição da OMS realmente traz esse conceito que não é só a gente ter protocolos de transfusão ou tratar simplesmente anemia, mas sim olhar o paciente de uma forma holística, né, como um todo, né, Guilherme? Sim, eu acho que essa definição global que eles fizeram também em 2021, ela foi muito importante porque, primeiro, a gente até então estava tendo diferentes enfoques, até porque é o processo natural, você vai amadurecendo a sua compreensão sobre um novo modelo de cuidado. E a gente não entendia se a gente tinha que focar no sangue, na gestão ou o paciente. Então, quando a gente olhou o PBM como uma visão mais ampla, holística, essa definição que trouxe a visão de que nós estamos gerenciando o sangue do paciente baseado em medicina, por evidências, para a melhora do desfecho do paciente, que você traz ali a busca por melhores resultados e que você também traz ali a questão da segurança e do empoderamento do paciente. Então, a definição traz repetidas vezes a palavra paciente, porque, de fato, é isso que nós estamos buscando. Aí, o que acontece? Eu acho que é um efeito colateral positivo que ele tenta mitigar hoje um desafio que nós vivenciamos no cuidado do paciente, né? Você, como médica, vê muito isso. A gente meio que esquartejou o paciente, né? Ou seja, nós temos tantas especialidades que cuidam da gente que, no final das contas, a gente fica se perguntando, mas quem é que de fato cuida de mim como um todo? E isso foi um desvio que a gente teve do meio do século passado para agora, quando você tinha a visão do médico de família, o médico clínico que cuidava de você, e você tinha esporadicamente o cirurgião, aquele que fazia ali a corte e costura, né? Que você ia quando você tinha uma necessidade grave. Então a gente tinha dois polos, quem cuidava do geral e quem fazia intervenção. Com a hiperespecialização, e hoje a gente vai vendo, né, que tem cada vez mais subespecialidade da subespecialidade, esse paciente ele começou a ficar meio sem ter um coach dele, né? Quem cuida? Então, quando o PBM ele traz essa definição de que, não, de fato, a medicina do PBM é centrada nesse indivíduo. Nós todos trabalhamos, apesar das nossas especialidades e das nossas características de formação, nós, ao olharmos o paciente, todos coletivamente centramos nele os nossos esforços. Sim. E eu acho que então isso há um resgate. Eu vejo a definição como um resgate da medicina que a gente poderia dizer que é a medicina do nosso desejo. É cuidar do paciente. Quem? Todos. E nessa visão, o PBM então força a gente a voltar a pensar a linha de cuidado. Esse paciente não importa se ele está no pré, no pós, no intra, em que momento ele está. Nós temos que acompanhá-lo, quer seja ele em casa, como você falou, desde a criança, ao idoso, que talvez esteja numa outra fase da vida. Ou enquanto a gente, na fase madura, que a gente tem altos e baixos e depende de determinados tipos de tratamento que mudam os atores que estão cuidando da gente. Mas a gente não perde essa individualidade, ou seja, essa personalização do nosso cuidado. Pode ser que eu acho que o PBM traga isso nessa definição e isso tem um impacto, como eu acho que você vê. É uma reflexão entre os atores de cuidado terem que voltar, revisitar e dizer assim, mas espera um pouquinho, como é que eu olho esse indivíduo aqui que a gente às vezes tem um problema de gestão dele, né? Ele ficou tão segmentado que às vezes a gente não consegue passar a bola um para o outro. Esse é um problema hoje que a gente entende nos ambientes assistenciais. E é bem interessante, né? Quando a gente faz esse raciocínio dessa linha de cuidado, né? Que antes a gente tinha realmente uma visão holística, agora a gente não tem. Está tão setorizado que é isso. Quando a gente fala de gerenciamento do sangue, tá? Eu tenho fui lá, fiz uma triagem, tenho uma anemia. Quem eu vou? Vou no hematologista, né? E aí aquela
questão, a gente tem oncohematologista, e nós temos o hematologista que está no banco de sangue. Quem são os hematologistas que cuidam pura e estritamente da anemia, né? Aquele especialista, se a gente fosse fazer essa subdivisão. Então, muitas vezes, e a grande maioria das vezes, na verdade, quem acaba cuidando dessa anemia, desse momento, né? O pré-operatório, enfim, uma anemia crônica que o paciente tem por vários motivos, é o especialista, né? Ou seja, o oncologista, seja o gastro, por conta de um sangramento gastrointestinal, seja o obstetra, porque a paciente teve aí sangramentos menstruais importantes, né? Então, todo mundo tem que realmente voltar, revisitar e estudar o sangue, que é super desafiador. Né? Certamente. É aquela matéria da faculdade que muitos de nós, né, minha geração estudou a cascata da coagulação. O dia de aula de cascata da coagulação era dia de estresse e chatice, porque é super complicado de entender, são coisas micros, coisas de laboratório, né, e geralmente nós, né, gostamos do macro, gostamos de ver aquilo que a gente enxerga na nossa frente. Então, realmente bastante desafiador entender todo esse processo, né? E acho que nesse contexto, políticas de salvamento, como esses pacotes de transfusão que a gente tinha antigamente, 1 para 1 para 1, 2 para 1 para 1, é aquilo, talvez não morresse, mas realmente não é o melhor cuidado do paciente, não é um cuidado individualizado, um cuidado personalizado. Eu entendo o PBM hoje, né, não só como a gente está falando aqui, voltado, né, para o paciente, mas voltado de uma forma personalizada, individualizada, né? É claro que a gente gosta, às vezes, de guidelines, de pôr tudo em caixinhas. Ah, se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer aquilo, eu faço aquilo, né? Mas o PBM, quanto mais a gente estuda e a gente aplica, a gente compreende os conceitos, eu enxergo exatamente o contrário. Eu enxergo que é um cuidado individualizado, né? Entender esse indivíduo realmente como um todo e fornecer para ele, né, seja antes ou depois de um processo em que ele precise ter o sangue gerenciado, fornecer estritamente aquilo que ele precisa, né? Então, e fugindo aí dos nossos excessos, né, das nossas, enfim, formas como a gente às vezes tratava anteriormente, né? Sim, sim. Eu até... assim, por curiosidade, eu vou fazer um paralelismo aqui, mas é bem curioso para o pessoal que está nos assistindo e entenderem como que o PBM funciona também nessa questão do nosso dia a dia, né? Eu me lembro, eu estava vendo um documentário sobre a seleção brasileira da Copa de 70. Pelé, Garrincha, todo mundo, aquela que todo mundo sabe que foi o top do top, né? E antes de um dos jogos lá, acho que de quarta de finais e tal, eles estavam lá no vestiário falando sobre a estratégia que eles tinham que ter contra o time adversário, para ganhar do time adversário. Estava lá e todo mundo falando, não, porque a gente vai fazer assim, joga a bola ali, joga a bola aqui, tal. E aí o técnico, né, vira e diz assim, pessoal, a gente combinou com o adversário isso, porque precisa saber se eles estão combinados, né? Sim. Então, assim, muito do que a gente fala, assim, enquanto médicos, assim, no time, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas você combinou com o paciente? Sim. Será que a gente está fazendo isso? Então, tem muito dessa questão da comunicação, porque o jogo tem que ser jogado e ele muda. Cascata de coagulação nem sempre segue aquela coisa. E muitas vezes a gente vê assim, poxa, mas eu estudei desse jeito. Então, mas nesse paciente o jogo é diferente. Essa questão, então, da gente poder ter uma equipe multidisciplinar que o PBM acaba trazendo é a gente poder fazer essa orquestração de cuidado. E aí a chance da gente sair do jogo vitorioso é muito maior. Mas isto precisa criar o conceito de fazer esse jogo coordenado. Algumas áreas a gente vê muito isso, que o pessoal está fazendo times de resposta, você tem grupos que avaliam casos e tal. Mas essa não é ainda muito da realidade. Talvez ela precise ser, ou seja, o clínico vai fazer, mas não é muito a área dele, mas ele detectou aquele paciente com uma anemia, ou ele está com alguma coisa na coagulação meio esquisita. Não tenta jogar sozinho. Pega para um colega, encaminha para ver se tem ali um outro especialista que pode olhar, porque no fundo a gente está olhando holisticamente o paciente. Eu acho que essa vai ser uma das coisas que a gente vai notar, que vai sair do berço à maturidade, né? A gente vai começar a reconquistar esse jogo em equipe que o paciente precisa pelo PBM. Com certeza. E quando a gente fala de equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, né? Porque às vezes a gente acaba entrando muito na área do outro, né? Trazendo isso para o contexto hospitalar, o quanto é importante as equipes estarem aliadas quando a gente fala de implementar um PBM. Então, por mais que a gente às vezes escreva um protocolo, um guideline, alguma coisa que cabe na minha instituição, né? Se eu não for lá no banco de sangue conversar com o pessoal do banco de sangue, ele entender que ele precisa, para determinados pacientes, determinadas cirurgias, determinadas patologias, né? Preparar uma bolsa de sangue, fazer uma prova cruzada rápida e preparar
essa bolsa de forma rápida, né, acaba que eu vou ter que fazer o quê para o meu paciente? Às vezes transfundir mais cristalóide, fazer uma hemodiluição. Então, eu preciso ter uma comunicação efetiva com o banco de sangue para ele entender a necessidade, por exemplo, do centro cirúrgico ou da terapia intensiva. A mesma coisa com o laboratório, né? A partir do momento que eu tenho um paciente que está sangrando e eu preciso de resultados rápidos para eu guiar a minha terapêutica, se o laboratório não tiver um código vermelho, enfim, aí cada instituição dá o seu nome, né, Guilherme? Mas assim, olha, esse paciente ele entrou no código de hemorragia, então a partir do momento que eu recebo qualquer exame desse paciente, eu preciso realmente liberar esse resultado, parar o que eu estou fazendo e liberar esse resultado de forma mais rápida, né? A mesma coisa é a enfermagem tem que entender, né, no apoio, a estrutura, a organização, né? A enfermagem também é uma área em que as pessoas conseguem fazer bastante coleta de dados. Acho que hoje em dia a enfermagem é muito importante dentro do hospital no contexto do PBM, né? Assim como as equipes médicas, né? Essa comunicação do anestesista com o cirurgião, muito importante. Então, muitas vezes a gente faz um pré-anestésico e a gente vê lá, poxa, o paciente estava com HB de 9,5 e ele vai passar por uma cirurgia eletiva. Será que na triagem, né, da avaliação do meu colega cirurgião, se ele tivesse, talvez, dado um olhar diferente para isso, né? Passado com outro especialista, entender do que está acontecendo, né? Fazer essa hemoglobina chegar fisiologicamente ou com a ajuda de por ferro, enfim, chegar com esse paciente um pouco, né, uma hemoglobina um pouco elevada, melhor, a gente vai ter um manejo melhor e, consequentemente, a gente não vai ter que transfundir esse paciente no intraoperatório, né? Porque a gente sabe que quando a gente tem um paciente que vai passar por uma cirurgia e ele vem com HB de 13, seja, né, qual for a cirurgia, mas uma média de 13, tanto para homem quanto para mulher, a chance desse paciente receber transfusão é muito menor. Então, às vezes, o fato da gente fazer esse preparo faz com que a gente poupe aí a transfusão de células heterólogas para o paciente e todas as suas demais complicações, além dos custos e tudo mais que a gente costuma falar bastante. Sim, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, eu acho que você falou perfeitamente, Fê, sobre essa parte. E se tem talvez uma coisa que a gente precisa reforçar mais dentro da visão das equipes, é detecção precoce leva à prevenção. A prevenção reduz a necessidade de correções agudas. E isto faz com que você use melhor os recursos que você tem. Ou seja, se eu posso corrigir uma anemia com ferro, eu não preciso gastar hemácias que podem ser utilizadas para um paciente que está em outra situação, porque eu tinha uma coisa prevenível. Uhum. Se eu estou ali com um paciente que está sangrando, mas eu consegui fazer um exame laboratorial e consegui orientar de fato de que o que está faltando para ele não é plasma, é fibrinogênio, eu vou dar o que ele precisa. Uhum. Então, nós estamos sendo mais precisos e assertivos na correção daquilo que teve o desvio. E não a gente pegar e assim, não, então agora que deu isso, vamos fazer de tudo, né? E aí você sai desesperadamente tentando todas as coisas. Talvez o paciente não responda bem a esse esforço heróico. O que ele quer é aquela coisa mais precisa. Isso é uma medida preventiva. A gente tem que começar a olhar mais. E a gente entende que isso vem muito também da revisão de fluxos, de processos nossos. O protocolo é muito bom no papel, mas se você não sabe fazer ele na prática, ele não serve para nada. Está lindo ali. Então, será que a gente está treinando as equipes? Será que a gente está colocando as barreiras necessárias? Será que a gente empodera, por exemplo, a equipe da enfermagem para que ela possa dizer, doutor, por que o senhor vai fazer isso se a gente tem um protocolo tal, assim, assim, assim? Elas têm que poder falar. Uhum. Porque às vezes é um médico residente, ele não tem tanta experiência, às vezes ele trabalha em vários hospitais e ele não está muito familiarizado com aquele protocolo. Então, a nossa responsabilidade é falar, dizer, doutor, antes do senhor fazer essa prescrição, olha, talvez ela possa isso. Eu vi ela ontem, ela estava bem, ela estava sentada conversando. Então, essa comunicação permite que a gente possa tomar melhores decisões no interesse do paciente. E eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios que a gente tem hoje em equipes, e eu acho que esse é um ponto que você sempre comenta, que a gente trabalha em equipes que muitas vezes que não jogam juntas sempre. A gente tem hoje uma situação muito heterogênea em hospitais públicos e privados. Corpo clínico aberto, corpo clínico semi-fechado, né? Muito heterogêneo nas experiências. Então, a gente poderia dizer que o M do PBM é um fator extremamente importante. Fazer a gestão disto, muitas vezes, é o que vai fazer com que as estratégias clínicas
elas cumpram o seu papel no final. Com certeza. A gente já vai falar um pouquinho aí dessa questão dos hospitais, né, dos times que jogam de forma heterogênea, mas eu gosto muito disso que você falou agora, Guilherme, o empoderamento da enfermagem. A enfermagem é um grande aliado no manejo do PBM, né? Não só para gerenciar o protocolo, né, para colher dados, ou exatamente isso. É o profissional que está vendo o paciente todo dia. Então, numa unidade de terapia intensiva, é claro que a gente tem o diarista, né? Mas, no geral, é o plantonista que está ali, né, examinando de forma mais próxima, por exemplo. Mas a enfermagem, ela está ali todos os dias também. Então, é um profissional que traz para a gente muita informação, né? Um outro exemplo, por exemplo, quantificação de perda sanguínea no intraoperatório, né? Poxa, o anestesista está ali preocupado com a parte hemodinâmica, droga vasoativa, reposição, etc. O cirurgião, ele está ali tentando conter a parte mecânica do sangramento, né? Se tem um vaso aberto, ele tem que fechar, ele tem que resolver isso, né? Mas a enfermagem dentro da sala é a pessoa que faz, por exemplo, essa quantificação de pesar a compressa, quantificar o quanto tem no aspirador e dá o alerta pra gente. Olha, doutora, sangrou 1 litro, sangrou 1,5 litro, sangrou 2 litros, né? Eu faço muito obstetrícia, como você sabe, e na obstetrícia é fundamental. O sangramento, a velocidade é muito rápida. Então, eu não posso olhar para o volume de sangramento só no final. E a enfermagem é o braço direito nisso. Então, eu gosto muito desse termo, da gente empoderar, ajudar, dar esse espaço para essa equipe que é fundamental no manejo do sangramento do paciente. Agora, voltando, Guilherme, em relação a esses times heterogêneos, né? Bom, a gente tem 2 cenários no Brasil. Um é o hospital público, né? Que a gente já vai falar dele daqui a pouquinho, mas vamos falar primeiro do hospital privado. Quando a gente fala de hospital privado, aqui em São Paulo, a gente tem experiências de vários lugares, de corpo clínico aberto, corpo clínico fechado. E aí começa a grande, né, a grande encrenca para a gente trabalhar. Quando é um corpo clínico mais fechado, geralmente são profissionais que trabalham só nesse lugar, profissionais que estão ali no dia a dia, protocolos que são seguidos, né? Mas quando a gente tem um corpo clínico aberto, heterogêneo, é claro que cada um traz a sua experiência, a sua realidade, né? Que são muito bons, longe de pensar isso, mas é heterogêneo, né? Como é que a gente faz para lidar com tudo isso? Como é que o gestor lida com tudo isso? Como é que a gente põe esse barco para navegar aí de forma calma e tranquila? Tinha que ter uma pergunta mais fácil, né, Fernanda? Você também fez... Essa daí. Essa pergunta. A gente vai ter que buscar a resposta. A Fernanda estava vindo bem até agora, mas agora dificultou. Né? Colocando essa... Eu vejo da seguinte forma. Eu tanto atuo num hospital público, como também num privado. São cenários, como você diz, diferentes. O hospital privado de corpo aberto, eu vejo assim, é como a gente ter um time de futebol, voltando aqui a fazer o paralelismo que é fácil, aonde eu tenho bons jogadores que a gente escala, mas que jogam um pouco juntos. Uhum. Não adianta ter 11 craques no time. Se eles treinam pouco e jogam pouco, pode ser que eu tenha um grande fracasso, eles percam para um time que tenha menos craques, mas tem conjunto. Uhum. Então, essa é a regra do futebol, de qualquer esporte coletivo. Você tem que jogar em equipe e estar sabendo como os seus colegas jogam. Então, talvez na visão do corpo clínico aberto, o que você precisa, já que eles jogam menos juntos, é ter lideranças hospitalares dessas instituições que reforcem mais vezes qual é o estilo de jogo. Perfeito. Então você precisa ser bom na comunicação, você precisa capacitar essa pessoa. Você quer jogar no meu time? Amigo, a regra é essa. Uhum. Você pode talvez ter um estilo, chuta com a direita, chuta com a esquerda, faz um lance, mas é assim que a gente joga. Esse é o nosso estilo de jogo. Então isto é algo mais desafiador, mas é extremamente importante. Por exemplo, hoje a gente tem vários desses hospitais privados que estão buscando certificações. Certificação em protocolo A, protocolo B, que reduz infecção. Como é que você faz isso se a pessoa poucas vezes repete o protocolo? Não tem certificação que dê certo. Uhum. Então, como é que você faz? Política de qualidade, certificação que tem que ter educação continuada. Então, você tem mecanismos para tentar compensar esse mecanismo. Eu acho que o PBM terá que ir para o corpo de hospital aberto nessa linha. Temos que ter institucionalmente a filosofia determinada, temos que ter uma estratégia de educação continuada e nós temos que alertar as pessoas sobre a prática dela, dar o feedback. Uhum. Nós não gostamos muito de feedback. Não.
Dizer assim, doutor, então, sabe, o senhor está chutando na arquibancada. O gol é para lá. Então, na hora que você faz isso, a gente tem que ter essa transparência de poder dar esse feedback para ele melhorar a prática. Não é que ele seja ruim, é simplesmente, às vezes, ele está desalinhado com a estratégia. No público, a gente já sabe que vai um pouco diferente. Porque você tem, talvez, ali nem tantas estrelas. A gente tem alguns públicos que são centros de excelência, felizmente. Mas há muitos deles que nós temos aquele time que joga mais tempo junto, mas... A gente poderia dizer assim, não é a seleção de craque, mas são bons jogadores. O que nós temos é que valorizar o trabalho deles e reforçar que eles podem jogar e dar melhores instrumentos para eles jogarem. Né? Então, nesse caso, eu acho que a gente tem a política pública para os hospitais públicos eu não preciso fazer como a gente tem aí o jogo das estrelas, mas eu posso fazer um bom time coeso, que segue alguns dos protocolos de uma forma bem coerente e consistente, e esses números talvez já vão ser suficientes para você ter muito melhores desfechos. Na anemia, no sangramento e tal. Eu não preciso fazer de A a Z, mas eu posso fazer de A a F. Então, você também precisa determinar uma estratégia. Não é igual para todos. Não é tudo para todos, nem o mesmo jogo que eu faço no hospital 3A estrelas para o hospital 2 estrelas público. Então, a gente precisa também entender essa diversidade, saber com que jogadores você tem ali e qual é o melhor fit para a estratégia. Talvez você vai ter um time muito mais consistente ali do que talvez onde você tem um hospital aberto com grandes estrelas que não jogam juntas. Então, o paciente ele se beneficia quando a gente tem consistência e coerência. Acho que é a regra, talvez, para o PBM. Do PBM, com certeza. E aquilo que a gente sempre fala, né? Todo mundo sai de casa para fazer seu melhor todo dia, né? E às vezes é isso. Às vezes a gente chega para trabalhar, né? Tem o privilégio de trabalhar, às vezes, num lugar que eu tenho todos os recursos, tenho recursos materiais, recursos humanos de excelência para trabalhar, mas muitas vezes, por mais que eu saia de casa para fazer o meu melhor, eu chego num hospital que eu não tenho todos os recursos, não só materiais, mas também de estrutura, de colegas, enfim, né, que a gente sabe que às vezes a gente... e de processos. De processos, que o treinamento de todos, infelizmente, não é muito homogêneo, né? A educação continuada, depois que a gente sai da residência, da faculdade, infelizmente não é igual para todos, né? Mas, assim, eu sempre parto do pressuposto que as pessoas saem de casa para fazer o seu melhor. Mas nesse contexto, Guilherme, esse desafio, né, da gente fazer o melhor para o paciente nessa rede privada, nessa rede pública, né, eu acho que a gente, tentando fazer o melhor, né, tentando acertar, a gente ainda tem, como você falou, esses processos de melhoria, né? Então, a gente realmente tem que pegar esse desafio, abraçar esse desafio, essa causa aí e a gente seguir, né? E além disso tem a diferença das especialidades, dos diferentes olhares de cada especialidade, né? Quando a gente fala do olhar do cirurgião é um, do olhar do obstetra é outro, do olhar do anestesista é outro, e realmente colocar todos na mesma página, na mesma linha, pode ser aí um grande desafio na nossa jornada, né? É interessante que quando a gente fala de recursos, outro dia dando uma aula numa cidade do interior, os colegas falaram assim, Fernanda, o meu banco de sangue fica a 20 minutos de moto da minha maternidade. Como é que eu implemento o PBM aqui? Né? Então não existe um modelo único. Né? Essa questão dos recursos serem tão diferentes, né? O que a gente, por exemplo, fala numa situação dessa? Poxa, então se você vai começar uma cirurgia de uma paciente que tem um potencial muito grande de sangrar, talvez seja já interessante esse sangue já estar presente aqui, que se você precisar, ele vai estar disponível de forma mais rápida. Eu sei que isso tem um custo, tem um gerenciamento diferenciado, mas eventualmente, às vezes, você tem que fazer uma adaptação a tudo aquilo que a gente lê para que aquilo funcione, né? Então, cada instituição é fundamental conhecer desde o seu espaço físico, né? Onde fica o seu banco de sangue? Puxa, ele fica 3 prédios para frente, é uma realidade. Puxa, o meu banco de sangue onde eu trabalho fica no andar de cima, é descer um lance de escada. Se o elevador quebrar, a gente desce com o sangue, não vai faltar sangue, né? Então, cada lugar, conhecer onde fica a sua estrutura física, a sua estrutura de pessoal, né? Tem hospitais que o laboratório fica com um funcionário à noite para fazer, né, todos os exames, enquanto tem lugares que a gente tem, sei lá, 2, 3, 4 profissionais e os exames saem mais rápidos. Então, baseado na sua estrutura que você consegue realmente começar a trabalhar isso, né? Acho que realmente é esse o ponto
chave da gente começar a implementar as coisas, né? Sim, e aí a gente tem que ter, eu queria talvez aqui colocar 2 pontos para reflexão, né, dos que estão nos assistindo e talvez tenham interesse de fazer. Primeiro, o PBM, como é um processo de gestão, ele envolve uma análise crítica do que você tem. Ou seja, de onde você está partindo? Porque aquele que fica com a ideia de que eu vou pegar de alguém que já fez e vou copiar, não funciona. É vestir a roupa de outra pessoa. Dá sorte que às vezes cabe, mas geralmente não cabe. Então, primeiro qual é a sua situação? Isso já é um processo educativo. Faça uma análise da sua situação, porque aí você vai ver onde você tem fraquezas, fragilidades, onde você tem campos de melhoria de processos e onde você já tem aspectos muito bons que vão ser os sustentáculos. Uma coisa que eu sempre pergunto, por que é tão difícil coletar dados? Por que as pessoas não conseguem? A gente, muitas vezes, conversando com os lugares, eles falam, puxa, mas eu não sei, eu não tenho... Por que é tão difícil? Em qual momento isso esbarra na parte prática das instituições? É gestão? É falta de pessoas? O que você acha que ou quando tem, às vezes não publica, não divulga. Onde a gente está esbarrando nessa falha? Que se a gente não sabe onde a gente está, a gente não sabe onde a gente vai, né, Guilherme? Não tem nem noção. Não sei nem qual é o problema que está acontecendo aqui. Como é que eu vou resolver um problema que eu não... Eu acho que ele existe, mas será que ele é um problema? E se ele for, qual o tamanho desse problema, né? Por que a gente tem tanta dificuldade ainda com essas... É igual você tentar pôr um destino no seu GPS e você não sabe aonde você está. Ele não traça a rota, não vai né? Traça a rota, exatamente. Então, eu acho que essa sua pergunta, Fernanda, eu tenho a minha opinião, minha suspeita, não é Sim. assim... 100% verdade, né? Não tenho nem como mostrar. É assim que a gente mas vai assim, eu acho, as coisas, olhando vários cenários, vendo várias pessoas assim. Eu acho que a gente tem, no nosso país, uma cultura de que coletar dados é um desperdício. Se você talvez gaste muito esforço e a informação não tenha valor aos olhos de quem gere ela. Então, nós estamos traçando talvez uma maior cultura agora de gerir dados, porque a gente fazia isso em ambientes de pesquisa. Quem coletava dado? Centros acadêmicos que faziam pesquisa, publicavam e tal. Mas o privado não fazia, ele não precisava gerar. Em grande parte do nosso histórico da medicina no Brasil privada, eram empreendedores solos, era um médico que montou o seu hospital, era a família que fazia naquela região, era uma santa casa. Então, ou seja, a gente se preocupava mais em fazer do que ficar mostrando o que fazia, né? Segundo eu mostro, mas será que se dá valor a isso? Né? Que eu sou bom, que eu faço direitinho, né? Então, essa questão da cultura do dado e do desfecho e da informação em si ser valorizada, ela é uma coisa, eu acho, mais recente para a gente. Dá trabalho porque você tem que ter método para isso. A gente, às vezes, não tinha nem ferramentas, era no caderno ali, na caneta Bic. Quem olhava? Então, a própria ciência da coleta, que é trabalhosa, e agora a gente, com a tecnologia, pode facilitar isso automatizando, tem também a visão ok, se eu coletei, quem vai ver? Quem vai julgar? Sou eu mesmo? Sim. Mas tem alguém que vai poder julgar e ver se eu estou fazendo bem? E aí entra no segundo aspecto. O brasileiro tem um pouco da cultura de que não gosta de crítica. Então, o dado feito, né, pessoal, vai te dar, ou você está muito bom, você diz, está ótimo, ou você, mais ou menos, você, então descarta. Esconde, põe para baixo do tapete. Exatamente. Não quero mostrar, não quero divulgar. E nós ficamos com aquela síndrome de que eu quero ter o boletim com nota 10. Mas você é um aluno nota 7. E ok. Se você entende que o nota 7 que você tem campo para melhora, é uma visão muito positiva de você ver. Mas se você tem a nota 7 e o cara te pune, você não quer ter nota. Então, a gente também ficou muito nisso de assim, e se eu for mal avaliado? E se o meu serviço não está atendendo a expectativa? É melhor ficar no subjetivo do que no objetivo. Então, a gente está, no meu feeling, assim, a gente está começando a incorporar de que mensurar, avaliar é um bom negócio pessoal, institucional e administrativo financeiro. E a gente deveria ser premiado por fazer bem.
E isto só pode ser feito pelo dado. Não é por quão famoso você é ou por quanto você tem seguidores no seu post. Isso não pode significar nada do ponto de vista de saúde. Mas a tua métrica, o teu desfecho, o quanto você tem, redução de reoperação. Amigo, isto tem que ter um valor a mais. Mas essa cultura só vem se a gente tem o dado. O seu hospital deveria receber mais da operadora de saúde se você entrega a melhor qualidade do desfecho. E você deveria saber argumentar isto. Se você usa mais eficazmente os mecanismos que você tem à disposição, gira melhor o leito, tem menor tempo de internação do paciente, não porque você jogou ele para fora, mas porque ele sai saudável, ele sai bem estável, você tem que ser premiado por isto. E quem não consegue alcançar tem que ser capacitado para fazer, não punido. Então, isto é revolucionário, até transgressor na nossa cultura. Mas isto é extremamente necessário se a gente quer ter uma cultura de saúde sustentável. E o PBM talvez esteja trazendo isto para a mesa, porque a OMS disse, chegou o tempo de falar desse assunto. Perfeito, adorei toda essa sua linha de raciocínio, porque quando você estava falando exatamente isso que eu estava pensando, essa é a maturidade. Essa é a maturidade. Essa é a maturidade, isso é perfeito, Guilherme, porque a gente nasce e cresce, né? A gente está ali, um pequeno aprendiz, né? Chora muito no começo, muito, chora já. Ai, mãe, cadê minha mãe? Meu socorre, né? Exatamente. Precisa de ajuda de todo mundo, né? Para fazer as coisas. Mas conforme a gente vai crescendo, desenvolvendo, que acho que esse é o nosso tema. A vida é dura. A vida é dura, é difícil. Tá? Mas a gente só chega na maturidade. E como é bom chegar na maturidade, Sim. né? É muito bom, né? Fazer chegar 30, na maturidade 40, pleno. Né? Mas a gente fala, uma fala muito comum da gente, nossa, eu queria ter 20 anos, só a cabeça que eu tenho hoje, aos 45, né? Mas exatamente isso. Por quê? Porque a gente vai aprendendo, vai crescendo, vai desenvolvendo. E é isso, ao longo da vida a gente coleta dados, ao longo da vida a gente coleta aprendizados, a gente coleta críticas, mas também elogios, né? Com isso a gente vai tendo a maturidade e esse é o processo. Então, quando a gente faz esse link, né, com esse processo todo do PBM, né, que a gente vê as sociedades se mobilizando, criando um protocolo, um consenso, né, sobre o gerenciamento feito por brasileiros, né, para brasileiros, com a nossa realidade, com a interpretação que nós temos de tudo que a gente aprende lá fora, porque também, do mesmo jeito que a gente fala assim, não adianta pegar o meu protocolo e pôr no seu hospital, não adianta eu ver o PBM da Europa, dos Estados Unidos e querer implantar aqui. A gente tem diferenças culturais, né, culturais em todos os sentidos, né, e nos sentidos do cuidado do paciente, diferenças culturais de pacientes que declinam sangue, enfim, a gente tem todo um contexto para a gente falar social, financeiro, enfim, né? Nós não temos os recursos em todos os hospitais, igual todos os hospitais da Europa têm, por exemplo, enfim. Então, a gente tem que realmente, né, pegar o conceito, entender, trazer para cá e fazer igual uma criança que vai se desenvolvendo, né? Que vai aprendendo, vai coletando as informações, que vai agregando aprendizado e também vai ensinando ao longo desse caminho, acho que essa é a ideia, né? A gente vai crescendo, vai amadurecendo e aquilo que a gente aprende, a gente quer passar para o próximo, a gente, né, tem essa... pelo menos vários de nós aqui, né, pessoal da SAESP, enfim, então a gente gosta muito disso, de passar o pouco que a gente sabe para as pessoas, né, compartilhar nossa prática, né, e fazer com que a gente chegue à maturidade em relação a esse tema que é tão importante para a gente, né. E aí, se me permite só falar um ponto que você destacou, Fernanda, que eu acho que é fundamental a gente olhar assim. Nós tivemos no ano passado, né, a possibilidade de lançarmos um consenso da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, uma sociedade que lida com o sangue como seu produto e tema central, né? Eu vejo, né, que todo consenso, né, que você traz na área médica, e especialmente quando uma sociedade médica se debruça para que ela possa buscar um consenso, né, que é a convergência de pensamento, não que a gente tenha que ter a igualdade de pensamento, que as pessoas podem pensar diferente, mas elas chegam a um consenso de que aquilo é algo racional, bom e tal. Os consensos, eles amadurecem o nosso entendimento da bússola. Para onde virou a nossa jornada? Porque se a gente não entende que os consensos são momentos de reflexão e aprimoramento, a gente continua fazendo mais do mesmo. Então, mais do que fazer medicina no sentido de qualidade, às vezes nós somos um empecilho para o avanço médico. Então, esse consenso que a BHH trouxe e de toda a parceria que está tendo com
a SAESP, que está sendo muito frutífero, ou seja, são especialidades que trabalham ali unha e carne junta. Quando a gente começa a levar isso para outras sociedades também fazerem os seus, e um consenso não é a letra na pedra, né? Ou seja, é uma verdade transitória. Hoje a gente entende isso. Amanhã talvez saia uma outra coisa, a gente vai entender um pouco melhor e a gente vai avançando. Mas pelo menos a mensagem é, pessoal, a gente precisa olhar nesta direção. A gente precisa começar a juntar esforços para que a gente possa fazer este tipo de desenvolvimento de atividade. Então ele serve como um fomentador, né? Um catalisador, por assim dizer. E no primeiro momento ele gera muito incômodo, porque você vai se confrontar com aquilo e você vai dizer, mas pera um pouquinho, que história é essa, né? Assim como os novos guidelines, chega e você diz, não, mas a minha prática médica é essa aqui. É o tal de sair da zona do conforto, né? É a zona do conforto. É um super desafio sair da zona do conforto. É o sapato novo, que é o teu tamanho e que no começo dá bolha, entendeu? Porque você não laceou ele. Então, o PBM é isso. Você vai pôr e vai doer no começo. E, pessoal, tudo bem, não tem problema. O que não dá é você dizer, esse sapato dói um pouco, então eu vou continuar andando descalço. Não faz sentido. Então, a gente precisa usar, eu acho que o papel da BHH, da SAESP, de outras sociedades médicas, dizer assim aonde nós estamos neste contexto? Como é que nós pensamos hoje isto? Nós estamos preparados para discutir isso de uma forma menos acalorada, apaixonada e muito mais lógica, racional, com dados? Não, não estamos. Então, este é um desafio. Este é um dever de casa. Estamos? Beleza. E o que nós produzimos com isso? Como é que nós replicamos isso? Então, acho que o papel desse aqui simpósio internacional é super importante. Talvez tenham pessoas que estão assistindo e pela primeira vez estão ouvindo a gente falar disso, fazer, pô, mas que coisa louca, nunca eu tinha pensado nesse negócio. De onde veio, né? Saiu da cabeça desses dois aqui que estão me tirando do sério, né? Da zona de conforto. Ótimo. Mas este é o princípio. A gente precisa ajudar. E há algumas temáticas que elas são hoje mais difíceis da gente abordar, porque a gente esbarra nas nossas limitações, quer de conhecimento, quer operacionais, porque a gente não consegue, eu sei, mas eu não consigo fazer, quer da questão da visão dos dados. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu estou fazendo e não estou alcançando os objetivos. O que está dando errado? Então, a gente precisa amadurecer isso, mas isso é o tema da gente. É o amadurecimento. Mas então é interessante, né? Transpondo um pouco a minha experiência quando eu tive contato com o tema pela primeira vez. Do mesmo jeito, quando você estuda sepse, que é uma infecção grave, generalizada, e você fala assim, puxa, se tem infecção e eu preciso de antibiótico o mais rápido possível, eu preciso cuidar desse paciente o mais rápido possível, e as pessoas incorporam isso de uma forma... É chato falar a palavra óbvio, né? Porque o óbvio é individual, mas faz tanto sentido e todo mundo faz. Mesmo jeito como o paciente está infartando, chegou na sala de emergência, você vai dar um antiagregante plaquetário, seguindo os guidelines. Quando eu comecei a estudar sobre, inicialmente, transfusão, porque foi o primeiro tema que caiu no meu colo, depois veio todo esse contexto do PBM. Quando eu comecei a estudar sobre transfusão, eu falei, gente, não é que faz sentido? Olha só, peraí, por que eu vou colocar um monte de coisa dentro do paciente, vou descer o banco de sangue, se não, ele não precisa de tudo aquilo naquele momento, né? E aí, na sequência, vem essa linha de cuidado do gerenciamento do sangue, desde, né, da infância, desde a criança, né? A sua fase adulta, ou mesmo, para quem nunca olhou para isso, num primeiro momento, quando vai passar por uma cirurgia, olha, faz uma diagnóstico, faz uma triagem. Então, parece tão... faz tanto sentido essa linha de cuidado do paciente, né? Eu sei que a gente gosta de dados, a gente gosta, né, de números, eu acho que isso é super importante, né? Mas acho que a gente, como médico que estuda lá na graduação a fisiologia, a fisiopatologia das doenças, o porquê que as coisas acontecem, só de estudar isso a gente já entende que faz muito sentido. É uma prática, Guilherme, que assim, eu acho que de verdade não é uma coisa absurda para as pessoas incorporarem. Eu acho que, por mais que seja o primeiro momento, às vezes, que as pessoas estão tendo contato com o tema, né? Quando pego um consenso para ler, eu pego os trabalhos, ou mesmo... Esse alerta da OMS, né, de 2021, que é um alerta urgente, aquela página amarela, eu acho que faz muito sentido você ler aquilo, né? E não só receber aquilo como uma ordem, como estou mandando, né? Mas, enfim, mas assim, realmente faz sentido a gente entender que a gente precisa olhar esse paciente de uma forma bem holística, de uma forma individualizada e personalizada. Acho que faz muito sentido, Guilherme. Acho que não é difícil a aceitação. Eu acho que por mais que tenha que sair da zona de conforto, né? A gente
conversando com colegas médicos, enfim, é nosso meio, a gente entende que é o natural de se acontecer, né? A gente só não quer que demore tantos anos, né? A gente tem, sei lá, essa ansiedade de que as coisas que são boas, elas cheguem no cuidado do paciente o mais rápido possível, né? Sim. E quando a gente vê aí 10 anos, né, da OMS se pronunciar, ou, né, igual você mencionou no começo, 17 anos, né, para uma ideia nova sair do papel e chegar no cuidado do paciente, claro que a gente vai se esforçar cada vez mais para fazer isso chegar o mais breve possível, e acho que a maioria das instituições, pelo menos aqui em São Paulo a gente tem falado bastante sobre isso, ou quando a gente vai para outros lugares, né, o pessoal tem se esforçado, a gente vê muitos hospitais no Brasil afora, tendo esse foco e tendo esse projeto de ação aí, melhorando isso tudo. Acho que realmente tem acontecido dessa forma, né? Sim, eu até digo assim, eu tenho ouvido de alguns colegas, né, falando sobre essa questão da discussão do PBM, e eu ouvi numa palestra internacional muito interessante de um médico anestesiologista, colega seu, o professor Arya Schender, e ele disse uma vez assim, aquilo ficou na minha cabeça, ele falou, olha, assim, nós não deveríamos entender, porque se tornou um hábito, que a transfusão de sangue, que é um dos procedimentos mais realizados dentro dos ambientes médicos, ou seja, as pessoas, de tanto que se faz, as pessoas se habituaram, né? Falou, não deve ser encarado como uma coisa comum. É uma medida extrema. Assim como é um transplante cardíaco, um transplante renal, você fazer uma intervenção aguda, bioimunológica. Então, ele falou, nós não lidamos, e ele usou exatamente esse caso, nós não lidamos com uma insuficiência cardíaca como sendo uma coisa natural que você deixa acontecer, porque lá na frente você pode levar o cara para uma fila de transplante. Ele falou, isso é irracional, isso é má medicina. Então, quando você olha que o sangue é uma intervenção na transfusão halogênica, uma intervenção aguda no paciente, é um transplante que você está fazendo, você não fazer as medidas preventivas para evitar claro, transplante de coração as pessoas fazem, transplante renal você faz, de pulmão, ou seja, mas essas coisas não é a primeira via. Então ele disse, então o nosso mindset tem que ser assim, o que eu estou fazendo para que eu possa ajudar o mecanismo do paciente tentar se reequilibrar antes de eu me valer de outras medidas que deveriam ser medidas já de fim de linha de coisa. É claro, uma hemorragia severa e tal. Ou seja, você tem cenários. O que acabou, e ele cito ele exatamente fazendo aspas, ele falou, por uma questão de conveniência e desconhecimento, nós banalizamos uma alternativa salvadora de vidas em alguns casos, mas que, na verdade, não é somente tudo de bom. Você tem riscos com isso. Então, ele falou, e a gente não pensa diferente quando a gente vai fazer um transplante de outro órgão. Porque você vai tomar imunossupressor, você vai ter um monte de coisa, você tem limitações, ou seja, essas circunstâncias, ele falou, estão bem caracterizadas, ele falou, para o médico nessas outras situações. Então, ele falou, nós deveríamos, então, tratar com o mesmo respeito o sangue como a gente trata outros órgãos. Até porque ele falou, dentro da visão sistêmica, o sangue é o órgão primário do ser humano. Sem ele não tem vida. Sem um rim você vive, sem um pulmão você vive. Às vezes o coração está ruim, você põe uma bomba. Não dá para pôr uma outra coisa lá para fazer a circulação. Então, eu acho que essa valorização, né, Fê, que a gente poderia ter, assim, especialmente para os profissionais mais novos e tal, assim, não trate com menos importância uma coisa que é extremamente valiosa. E isto faz com que você seja um profissional ainda melhor, porque você vai olhar na raiz do problema algo que talvez vai evitar, né? E eu acho que este talvez seja o processo do PBM em que você começa a ter uma vigilância maior sobre a saúde da mulher obstétrica, da moça na fase que ela está ali fértil, menstruando, do jovem que se alimenta mal, do idoso. Então, você começa a olhar essa visão holística e dizer assim, eu preciso ser capaz de me antecipar e olhar. Porque ao fazer isso, eu na verdade estou sendo respeitoso com o paciente. Sim. E esse cuidado é o que dá verdadeira dignidade ao tratamento, em que você não acha que, por causa de você poder fazer um procedimento, você pode então ser menos cauteloso com essa questão do sangue. Esse eu acho que é um grande paradigma mudado. Com certeza. E
em várias aulas minhas, você já assistiu, eu imagino que você já tenha visto, né? Eu gosto muito, põe entre aspas, cada transfusão é um transplante. O dia que eu aprendi essa frase, para mim ficou muito claro. E é exatamente isso. A gente, como profissional, a gente se incomoda, né? Puxa, o paciente é transplantado renal. Peraí, eu tenho cuidado com ele. Olha, é o que você falou, toma imunossupressor, etc. Então, a gente fica todo, né, bastante cauteloso, preocupado. Transplante renal. Você vai fazer um pré-anestésico de um paciente que recebeu já um transplante de fígado, desculpa, né? Nossa, quais são os cuidados que eu tenho que tomar com esse paciente no intraoperatório? Agora sim, o paciente recebeu uma transfusão de sangue, às vezes você nem pergunta. Dá 2 concentrados logo nele. Isso. E aí eu trago exatamente essa experiência, né? Na minha formação, né? As frases do tipo, dá sangue que sangue é vida, eu ouvi várias vezes. Dá um sanguinho. E é exatamente isso. Não é de uma bolsa. É sempre 2 unidades de concentrado de hemácia. Quem dá uma, dá 2, né? Então, são realmente paradigmas que a gente tem que quebrar, né? Claro que quem me ensinou isso quando eu fiz a minha residência, eu fiz minha graduação, eram pessoas incríveis, pessoas maravilhosas que aprenderam assim, né? Porque a nossa formação é baseada não só na literatura, naquilo que a gente estuda, mas também no conhecimento de pessoas mais experientes, né? E acho que a gente aprende até mais com eles, da prática deles, da vivência deles, né? O olhar deles, né? E se é um chefe o aluno e o mestre. Isso, o mestre, que você tem uma admiração, você pega aquilo como uma verdade e vai ficar para sempre, né? Então, assim, acho que é um convite mesmo, né? Das pessoas terem contato com esse tema tão diferente, que veio com muita racionalidade, com muita necessidade de mudança, né? Porque a gente realmente entende que o nosso paciente não pode sair sendo transplantado sem ter uma disfunção orgânica. Como você falou, o órgão, a gente, né, falou aqui, o sangue ele é um órgão. E qual que é a função do sangue como órgão? Basicamente, levar oxigênio para células e tecidos, né? Essa é a função principal, carregar nutrientes para células e tecidos. Então, assim, se eu estou conseguindo fazer esse oxigênio atingir as células e tecidos, está fazendo a função dele, perfeito. Às vezes tem gente que faz isso com HB6, HB7, está tudo bem. Tem pessoas que não, às vezes você precisa de um 8, 9, 10, talvez, enfim, né? Mas que a gente faça essa análise crítica, qual é a função deste órgão que é o sangue, esse órgão líquido que é o sangue, né? É claro que tem fator de coagulação, tem a parte líquida do sangue, quando o paciente sangra, a gente vai ter que manejar e repor, mas basicamente é pensar, para você transplantar um órgão, é porque aquele órgão não está funcionando. Quando eu transplanto um rim, é porque o rim não funciona. Quando eu transplanto um fígado, é porque o fígado não funciona. Então, quando eu transplanto sangue, é porque o sangue não está funcionando. Que a gente tem essa linha de raciocínio nas nossas tomadas de decisão, né, Guilherme? É isso aí. Já sinalizaram, acho que pra gente. Jura? Viu? Acabou? Como assim? Entendeu? Nem parece. Eu acho que eles estão dando uma tesourada no nosso tempo, hein? Eu tô achando. Vou checar isso depois com o pessoal. Mas que bom porque a conversa foi leve. E passa rápido, você vê? Passa rápido. A conversa foi leve, foi agradável como sempre. Eu agradeço a sua presença aqui na nossa sede, no nosso estúdio. Espero fazermos isso mais vezes. As conversas com o professor Guilherme sempre muito enriquecedoras. Agradeço demais essa oportunidade do nosso bate-papo hoje. Por esse privilégio de estar aqui com você. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Foi excelente estar com vocês. Obrigado pelo convite, estar sempre colaborando nessa empreitada que a SAESP está tendo. Acho que vocês estão fazendo um papel fundamental de disseminar o conhecimento, a conscientização do assunto, mostrar que ele é algo que tem que estar no dia a dia do nosso debate na área da saúde, e agradecer quem nos assistiu, né, que teve a paciência de nos ver. Esperamos que a gente possa ter feito algumas boas provocações para vocês refletirem, e continuem assistindo todos os programas aí da SAESP que vão falar do tema, porque esse assunto vai longe. É isso aí. Obrigada, pessoal. Até mais. Até mais.